Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, estudo que nós tivemos, da lição 1 na apostila. E hoje nós vamos estar falando sobre as razões pelas quais a Bíblia é a palavra de Deus, Hoje nós vamos estar lendo algumas referências bíblicas e eu gostaria que todos estivessem com as suas apostilas, com a Bíblia, porque nós vamos ler umas referências bíblicas e eu gostaria que todos acompanhassem comigo, Nós vamos estar lendo em Lucas capítulo 4, versículo 17. Enquanto vocês procuram na Bíblia de vocês, eu vou estar lendo aqui para vocês duas estrofes que nós temos aqui na página 5, que para poder nos esclarecer melhor, Deus, como Criador, teria de revelar-se às suas criaturas. Na Bíblia, Deus se revela a nós. O próprio Jesus Cristo leu as Escrituras, ensinou-a, cumpriu-a e chamou-a a palavra de Deus. Então, nós vamos ler agora as referências bíblicas para nós termos mais entendimento, de quais as razões que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, vamos acompanhar comigo em Lucas capítulo 4, versículo 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Vamos ler também outra referência em Lucas, capítulo 24, versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Outra referência bíblica é Lucas, capítulo 24, versículo 44. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Em Marcos, capítulo 7, versículo 13, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Nós temos aqui uma estrofe que eu vou estar lendo, é a 3. Os profetas bíblicos foram direcionados pelo Espírito Santo. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A estrofe 4. A história dos outros povos dá testemunho de alguns acontecimentos escritos na Bíblia. A própria história universal se utiliza da Bíblia como uma fonte de registro do passado. As descobertas científicas muitas vezes confirmaram a historicidade e a veracidade de alguns episódios bíblicos. O Espírito Santo fala ao coração do cristão, dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Os que são dirigidos por ele mostram ao mundo, através do caráter, da moral e do amor, o resultado das palavras. Embora tenha sido escrita durante milênios por muitos escritores, em épocas e lugares e circunstâncias diferentes, a Bíblia possui uma coerência teológica interna capaz de unir as narrativas de Gênesis até o Apocalipse. Deus cumpre o que diz,
Muitas profecias do Antigo Testamento cumpriram no próprio Antigo Testamento, outras se cumpriram no Novo Testamento, ou ao longo da história, e outras ainda se cumprirão. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 18, nós vamos ler esse versículo. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A mensagem bíblica, ela se renova a cada leitura da Bíblia. Somos renovados e adquirimos novos entendimentos. A Bíblia é um livro de fé, o verdadeiro e que nos edifica. Nem todas as pessoas deste mundo têm acesso à Bíblia, pois ela ainda não foi traduzida para todos os idiomas existentes na atualidade. Por exemplo, existem tribos indígenas, aqui mesmo no Brasil, que ainda não possuem as escrituras traduzidas para a sua língua. A Bíblia em braille para cegos terminou de ser traduzida recentemente como parte de um trabalho desenvolvido pela Sociedade Bíblica do Brasil. Atualmente, existem pessoas interessadas em traduzir e transmitir o conteúdo bíblico para aqueles ou aquelas que não têm acesso. Isto só é possível porque acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e que o conteúdo que ela nos apresenta é fonte de vida para todos os seres humanos, de todos os lugares e culturas. Ao lermos a Bíblia, nos identificamos com o que nela está escrito. Aos escravizados, ela traz a mensagem de liberdade. Aos enfermos, ela traz a mensagem de cura. E aos tristes e amargurados, ela traz o consolo e o perdão. Aos excluídos e não amados, ela traz a mensagem do amor de Deus. A palavra de Deus tem poder. Jesus utilizou-se da palavra para derrotar o diabo. Nós vamos ler em Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Eu gostaria que vocês estivessem lendo e que vocês pudessem meditar nessa palavra. Expulsar os demônios, curar os enfermos, dominar as tempestades, perdoar aos pecadores e ressuscitar aos mortos e alimentar as multidões. Dentre outras ações, a palavra de Deus é um instrumento de fé. Então eu deixo esse versículo em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, para vocês estarem meditando. Vocês leem, meditem e depois vocês podem estar comentando, enviando um áudio para poder me dizer o que vocês entenderam dessa mensagem. Nós estamos finalizando a nossa